John Lennon um dia chegou diante das câmeras, pastor Reuel, bateu no peito e disse: os Beatles são mais populares do que Jesus Cristo. Jesus não era popstar como ele, mas sim o mestre de uma grande religião. John Lennon estava olhando para as câmeras dizendo: nós Beatles somos uma nova religião. A minha Bíblia diz que Deus não recebe esse tipo de afronta e fica impune. Passou algum tempo depois dessa declaração, está ele entrando no seu apartamento. Quando ele abre a porta, escuta alguém chamar ele pelo nome. Ele vira e é alvejado com 3 tiros no peito. Chamar ele pelo nome, ele vira e é alvejado com 3 tiros no peito. Eu queria estar lá no dia que descobriram o corpo dele. Ia tirar o pano de cima e ia dizer: me perdoe, John, mas esse primeiro tiro é em nome do Pai, esse é em nome do Filho e esse é em nome do Espírito Santo. Ninguém afronta Deus e sobrevive para debochar. O Senhor está me dizendo que tem um monte de gente aqui com medo desse anjo. Aquele 8 de dezembro de 1980 mudou a história da indústria musical para sempre. Era tarde da noite, quando Mark Chapman se aproximou de seu ídolo John Lennon na porta do edifício Dakota, na cidade de Nova York, e pediu para que ele autografasse o álbum Double Fantasy. O ex-Beatle, então, atendeu o fã e partiu com a esposa Yoko Ono para uma sessão de gravação no Record Plant Studios. Após o fim do compromisso, Lennon retornou ao seu apartamento em Manhattan. Ao sair do veículo, foi atingido 4 vezes pelas costas. O autor dos disparos era aquele que, mais cedo, tinha pedido pelo autógrafo do aclamado músico. Naquele trágico dia, Mark Chapman eternizava o seu nome na história como o assassino de um dos maiores cantores de todos os tempos. Os Beatles sempre faziam sucesso por onde passavam. Revolucionários e amados, o quarteto de Liverpool atraía multidões e seus fãs eram capazes das mais diversas loucuras para estarem o mais perto possível de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. Apesar da demanda, sempre que possível, os músicos reservavam um tempo para atender os Beatles maníacos. Em uma dessas paradas, já após a separação do grupo, John Lennon encontrou um fã que, de forma covarde e aleatória, pôs fim à sua vida. Mark David Chapman nasceu em 1955 no Texas. Filho de um sargento da Força Aérea e de uma enfermeira, Chapman teve uma infância difícil, marcada pelo medo e por abusos físicos, sexuais e emocionais de seu pai. A falta de estrutura familiar acarretou em diversos problemas na vida do jovem, que logo aos 14 anos já matava aulas para usar drogas. Mas as coisas pareciam que haviam mudado em 1971, aos 16 anos, quando ele descobriu a religião cristã e tornou-se presbiteriano. Tempos depois, passou a trabalhar para a Visão Mundial, ajudando refugiados vietnamitas. Mais tarde, se mudou para o Líbano para fazer um trabalho semelhante por lá. Ele se dizia apaixonado por Jesus e por sua obra. Após ingressar em uma escola presbiteriana, ele desenvolveu pensamentos suicidas depois de um caso amoroso. Tempos depois, foi diagnosticado com depressão clínica, o que piorou após a separação de seus pais. Em 1978, decidiu fazer uma viagem ao redor do mundo. Foi quando conheceu e se apaixonou por sua agente de viagens, Gloria Abe. Os dois se casaram no ano seguinte, mas ele começou a desenvolver diversas obsessões depois que perdeu seu emprego. 34 anos depois da morte do cantor, a esposa de Mark Chapman, Gloria Abe Hiroko Chapman, deu sua primeira entrevista ao Daily Mail.
Admitindo o erro do marido, Gloria se casou com Mark apenas 18 meses antes do assassinato e permanece ao lado dele até hoje. Segundo ela, convertidos ao evangelho, permanecem casados até que a morte os separe. Gloria afirmou que Mark se arrependeu e lamenta o assassinato. Se Mark pudesse dizer alguma coisa para John e Yoko agora, ele diria: "Me desculpem por eu ter causado tanta dor", disse ela, segurando uma Bíblia bem próxima ao peito. Algumas de suas fixações estavam ligadas a Lennon e ao livro O Apanhador no Campo de Centeio, com mais de 70 milhões de cópias vendidas desde seu lançamento em 1951. O livro de J.G. Salinger influenciou e marcou gerações de leitores com sua visão crua da adolescência, sua prosa ágil e desbocada e seu humor feroz e anárquico. Quando o então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, foi vítima de um atentado a tiros em 1981, a polícia encontrou uma cópia de O Apanhador no Campo de Centeio no quarto do hotel em que John Hinckley Jr., acusado do crime, estava. O assassino da atriz Rebecca Schaeffer, morta em 1988, também era fã confesso de Salinger. Robert John Bardo estava com uma cópia de O Apanhador no Campo de Centeio quando cometeu o crime, após perseguir a atriz por quase 3 anos. Segundo Bardo, ele não tentou imitar Chapman, que também estava com um exemplar quando executou Lennon. Para o assassino, a maior influência para o seu ato criminoso foi a música Exit, da banda irlandesa U2. O planejamento do crime começou meses antes do assassinato. Fã de longa data de Lennon e dos Beatles, Chapman teria se zangado com o músico após o cantor declarar que os Beatles eram mais populares que Jesus. Dessa forma, o fanático religioso considerou tal frase como uma blasfêmia. Chapman também teria ficado zangado com a suposta falsidade entre discurso e realidade de John Lennon. Afinal, o músico dizia para imaginarmos um mundo sem propriedade que vivia só de paz e amor, mas, por outro lado, ele estava lá com milhões de dólares, iates, fazendas e propriedades rurais, rindo de pessoas como eu, que haviam acreditado nas mentiras, comprando discos e construindo grande parte de seus bens, disse o assassino. Ao longo dos anos, Chapman apoiou e negou que se sentia justificado por suas crenças espirituais na época, ou tinha a intenção de adquirir notoriedade com o crime. A única vez que ele fez uma declaração pública antes de sua sentença foi durante um breve episódio psicótico, no qual ele estava convencido de que o significado de suas ações era para promover o apanhador no campo de centeio. Segundo Chapman, ele tinha uma lista alternativa de alvos em mente, como companheiro de John Lennon nos Beatles, Paul McCartney, o apresentador Johnny Castan, a atriz Elizabeth Taylor, o ator George C. Scott, a ex-primeira-dama Jacqueline Kennedy, o presidente eleito dos Estados Unidos, o Ronald Reagan. Em 2010, Chapman declarou que o único critério para a lista era a pessoa ser famosa e que escolheu Lennon por conveniência. John Lennon e Yoko Ono, após um compromisso, retornaram ao apartamento em Manhattan em uma limusine por volta das 22 horas e 50 minutos. Ao saírem do veículo, Chapman apareceu e disparou 4 vezes pelas costas a curta distância contra Lennon. Imediatamente, o músico foi levado ao pronto-socorro do hospital Roosevelt, mas por volta das 23 horas, ele foi declarado morto. No dia seguinte, Yoko emitiu um comunicado para a imprensa dizendo que não haveria funeral para John. Ela terminou o discurso com a seguinte frase: "John amava a espécie humana. Por favor, faça o mesmo por ele." Os restos mortais do músico foram cremados e espalhados por Ono no Central Park, em Nova York,
onde um memorial foi criado mais tarde. Já Mark Chapman foi condenado à prisão perpétua em 1981. O pedido de sua liberdade condicional foi permitido após o ano de 2000, 2 décadas após o crime. Entretanto, ele já foi negado mais de 10 vezes. Em entrevista recente, Mark se disse envergonhado pelo crime. Daqui a 100 anos se lembrarão de mim como um assassino, e isso é negativo, disse Chapman. Família, o que vocês acharam da história do assassinato de John Lennon, executado por um fanático religioso? Vocês curtem o quadro Aquela História? Desde já, contamos com seu like e compartilhamento. Muito obrigado por sua presença. Inscreva-se acionando o sininho. Um forte abraço!